vou tomar como vou tomar como partida, então, que algumas pessoas não fizeram terapia e vou trabalhar com essa ideia. Eu quero trabalhar com a ideia da ansiedade, de explicar um pouquinho inicialmente o que é a ansiedade, por mais que a gente saiba comumente e sente, eu queria explicar um pouquinho essa ideia como uma ansiedade como um processo natural, como um processo de você realmente se preparar para algo que é importante. Então, a gente não vamos endemonizar de que se eu estou ansioso é porque eu não estou preparado, é porque eu realmente preciso estudar mais, não necessariamente. Muitas vezes é porque a gente está interpretando aquela situação como uma situação perigosa. E como até mesmo uma forma de perpetuação da espécie, a gente tem que lidar com uma situação perigosa diante de duas situações. Ou com uma posição de fuga ou de esquiva, ou uma posição de luta ou de esquiva. Então, se eu vejo aquela situação e eu interpreto ela como perigosa, eu vou me preparar para aquilo. Só que a gente tem que entender por que que a gente está vendo aquilo como tão perigoso, como a prova de você está sendo interpretada como tão perigosa. Se a gente tem talvez subsídio, a gente tem conhecimento, a gente tem ferramentas para lidar com aquilo, a gente não precisa necessariamente interpretar como um perigo. A gente pode interpretar como um desafio, mas não necessariamente como algo que eu não posso, que eu devo me esquivar, que eu devo fugir daquilo. Então, a gente entende muito como ansiedade como algo quando a gente superestima uma situação ou quando a gente superestima a nossa capacidade de lidar com aquilo, ou esse conjunto. Então, eu queria muito que vocês fossem se questionando de por que que eu estou superestimando aquela situação. Ela é importante, ela é decisiva na minha carreira, mas será que o que me perguntarem eu não vou saber? Será que realmente o que me pedirem para fazer eu não tenho esse conhecimento? Será que eu não estou subestimando a minha capacidade, sendo que eu fiz anos de faculdade, sendo que eu estou há anos me preparando, sendo que eu estou aqui fazendo aulas para preparação? Será que eu realmente não estou subestimando as minhas qualidades e os meus conhecimentos? É um ponto da gente sempre ter como reflexão. E outro ponto que eu queria comentar, trabalhando como base para a gente entender essa questão da ansiedade, é trabalhar a ideia de que a ansiedade ela tem um ciclo. Eu trabalho com a técnica cognitivo-comportamental, que a gente trabalha com a ideia de que um pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento. Então, às vezes, um pensamento de eu não vou ser capaz, eu não tenho conhecimento para lidar com aquilo, pode me gerar um sentimento de raiva, de ansiedade, de medo, de me paralisar, e me gera um comportamento. Esse comportamento pode ser comer mais, comer menos, dormir mais, dormir menos. Então, a gente sempre entende que essa tríade sempre vai funcionar. Raíssa, se você se incomodar, você pode colocar aquele quadrinho que eu te mandei do ciclo da ansiedade? Posso sim. Eu Que aí vou. talvez visualmente isso pode ficar um pouco mais claro. Tá. Ah, eu acho que eu consigo te dar o home. Peraí, deixa eu ver aqui. Você tem no seu computador? Eu vou fazer você a dona da chamada. Ok, Pronto. deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. E o pior é que eu não tô com ele aberto no computador. Eu tava com ele aberto no WhatsApp pessoal que eu te mandei. Ah, tá. Mas, Pronto. mas você mandou pro pessoal? Mandei para todos, mas Então, acho vou que. lidar como se talvez todos estivessem. A ideia do ciclo da ansiedade, acho que se vocês abrirem um dos arquivos que a Raíssa mandou, vocês vão ver que vai estar lá escrito situação. Então, a situação seria, imagine o enfrentamento de um problema ou de uma situação difícil, claramente a prova de vocês. Que pensamento eu poderia ter? Às vezes eu não sou bom o suficiente, ou algo ruim vai acontecer, vão me perguntar algo que eu não sei. Isso pode gerar uma emoção. A emoção pode ser de ansiedade, de medo, de raiva, por eu não conseguir lidar com aquilo. Isso pode me gerar situações, sensações físicas, como falta de ar, coração acelerado, dor no peito, sudorese. Então, a gente já conhece esse ciclo. Isso pode me gerar um comportamento de acabar fugindo, querendo evitar aquela situação. Então, às vezes, o que a gente pensa é, não, eu não vou fazer a prova, ou eu fico paralisado ali na frente. Então, a gente sabe que esse ciclo pode gerar um comportamento como esse, por exemplo. E o resultado, a gente já sabe que às vezes é não conseguir resolver o problema, é não conseguir lidar com aquela situação. O que a gente não quer justamente é que esse ciclo aconteça. Por isso que eu queria mexer no ponto inicial desse ciclo, que é o pensamento. Que pensamentos nós temos que podem fazer com que esse ciclo se acione. Se a gente mexe no pensamento inicialmente, a gente já tem todo o cuidado de que isso não vai acontecer. Por isso que eu também mandei para a Raíssa, acho que ela compartilhou com vocês, uma outra tabelinha, que são pensamentos que nós temos de forma comum quando estamos passando por situações muito difíceis. Esses pensamentos que eu vou trazer para vocês são pensamentos que o pai dessa teoria, que é a TCC que eu trabalho, que é o Iron Beck, ele trabalha com alguns pensamentos padrões. Eu selecionei alguns que são talvez os que mais parecem com o que vocês podem sentir
na prova ou podem sentir a partir de agora. E aí é onde talvez a Raíssa também tenha compartilhado com vocês uma listinha que está escrito de distorções cognitivas. A gente entende que alguns pensamentos começam a aparecer de uma forma muito comum. E eu queria que vocês, se alguém também quiser compartilhar e perceber que já teve um desses pensamentos, fique à vontade que a gente pode fazer essa análise funcional juntos. Eu vou ler com vocês alguns pensamentos e vocês quiserem falar, Jéssica, eu tive exatamente esse, como é que eu consigo talvez revertê-lo? A gente pode ir fazendo isso juntos e para não deixar com que vocês fiquem com esse dever de casa para fazer sozinho, quero acompanhá-los nesse processo. Vou trazer alguns que para mim podem ser os mais comuns que vocês tiveram ultimamente. Por exemplo, a catastrofização. Vou ler assim como a teoria traz. É pensar que o pior vai acontecer, sempre imaginando um desfecho mais negativo de uma situação. É como fazer uma tempestade num copo d'água e imaginar que você não será capaz de suportar. Peço ressalvas para falar uma tempestade no copo d'água, claro, só vocês estão sentindo, sentir é singular, ninguém de fora pode falar isso, que é uma tempestade, é justamente o que vocês estão sentindo. Davi, você quer comentar alguma coisa? Basicamente, durante a faculdade toda, a gente, assim, vou falar por mim, né? Por mais que eu tivesse estudado sempre muito, quem me conhece, acho que a Raíssa também sabe, o Pablo, o namorado dela é brother meu, então também conhece, sabe como é que eu sou. Todas as provas, por mais que tivesse estudado muito, 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 fala, pô, não sei se eu estou preparado, não sei se vai dar para aprovar, talvez vai ser hoje que eu vou reprovar. E sempre pensando que poderia dar errado, entendeu? Então, tipo assim, é sempre aquele pensamento intrusivo que, putz, será que eu estudei o suficiente e tal? Chega na hora você tá se sentindo despreparado por conta da ansiedade que gera e que é uma coisa que basicamente é impossível a gente chegar na prova do Revalida e saber toda a medicina. Realmente é impossível, ninguém vai chegar sabendo, entendeu? Então, Exato. assim, mas ao longo da faculdade eu tive muito pensamento assim. Exato. Então, vou pegar o exemplo que você me trouxe e vou casar dois pensamentos. Claramente você se sentiu, você percebeu que você catastrofiza, você imagina aquela situação como não vai dar certo, eu vou reprovar, o professor vai me perguntar justamente o que eu não sei, talvez desde a faculdade, então a gente já tem um padrão de pensamento bem visível. Aí eu vou pedir para a gente prestar atenção em outro pensamento que é o que eu vou ler agora, que é o filtro mental negativo. Você trata de escolher o único detalhe indesejável e concentra-se exclusivamente nele. Sua percepção da realidade se torna negativa a partir desse detalhe. A gente costuma chamar isso também como uma visão de túnel. Eu pego uma situação que é, eu não sei muito bem aquela parte da matéria, e eu acabo generalizando como, então eu não sei nada, então eu não estou preparado. Então a gente pega a catastrofização e coloca ela de mãos dadas com filtro negativo, que é, eu peguei uma situação e catastrofizei. Isso é muito comum a gente fazer prestes a fazer uma prova. Eu acho que você sentiu exatamente isso. Você lembrava só do que você não sabia, Davi? Exatamente isso, ou seja, você estudou 95% da prova, você fala, putz, vai me tomar aquilo ali, se me tomar, vai, nossa, vai me humilhar, e nossa, aquela coisa assim, e ao longo da faculdade, ao invés de diminuir, teve etapas que aumentou, porque tipo, que esse sentimento aumentou. Porque à medida que você vai aprovando, 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 você parece que ao invés de você se sentir mais perto do sucesso, você fica assim, putz, até hoje não me reprovaram. Será que vai ser agora? Será que vai ser agora? Será que vai ser agora? Tinha umas sensações, uns sentimentos meio doidos, assim, sabe? Mas é a questão da cabeça mesmo, né? É isso que a gente vai tentar evitar. Então, a gente já percebeu em comum a catastrofização, o filtro mental negativo, a supergeneralização, que é isso, que é pegar aquele 5% e acabar generalizando como se ele fosse a verdade absoluta. Eu quero puxar um último pensamento, que é um que pode acontecer na prova de vocês, que é a leitura mental. Que é você imaginar que você sabe o que as pessoas estão pensando sobre você, sem evidências claras. Então, o que que eu imagino que pode acontecer na prova? No meio do processo em que vocês precisam atender um paciente, vamos supor que você viu um dos avaliadores fazerem uma cara talvez diferente, ou um dos possíveis pacientes fazerem uma cara assim. Automaticamente você já pode pensar, nossa, ele está pensando que eu não sei nada, nossa, ele acha que eu estou aqui só enrolando, ele acha que eu não estou preparado.
E aí, a partir de um arquear da sobrancelha de uma pessoa, vocês já começam a imaginar tudo que ela está pensando sobre você. E se você vai tomando aquilo como uma verdade, você vai construindo aquele cenário como verdadeiro, começa a se sentir, talvez, exposto, julgado, sem confiança, a partir de uma interpretação de uma evidência que não necessariamente seja verdade. Por isso que a gente precisa perceber e dar nome a esses pensamentos, porque rapidamente a gente consegue fechá-los. Então, vamos supor que naquele momento aquele professor cruzou os braços. E aí você pode começar aquele raciocínio de ele vai me reprovar. Você para e fala, calma, eu estou fazendo uma leitura mental. Eu não tenho evidência sobre isso. Logo, vocês médicos trabalham com evidências. Vocês não diagnosticam ninguém, talvez, sem evidências necessárias para aquilo. Vocês realmente não, talvez, prescrevem uma medicação sem, talvez, ter um exame que realmente diagnostica que aquilo seja necessário. Então, se vocês trabalham com evidências, dentro da prescrição médica, é preciso trabalhar com evidências também dentro do pensamento. Se eu não tenho evidência que aquilo significa que eu vou reprovar, eu não ajo como se eu fosse reprovar. Se eu não tenho evidências que aquela fala foi mal interpretada, eu não lido aquilo como um problema. Fez sentido, mais ou menos? Vou usar, Davi, vou usar você agora como, como bode expiatório. Você vai ter que... Vai me acompanhando nesse processo. Fez sentido Fez para você? sentido. Fez sim. Ok, se alguém quiser também compartilhar algum pensamento, fique à vontade. Mas eu vou deixar essa tabelinha com vocês. Acho que a Raíssa já compartilhou. E aí, antes disso, eu quero aproveitar também e deixar um material que é justamente onde a gente faz essa verificação. E aí, por último, eu mandei para ela um último cardzinho que fala parando para você, parando de superestimar a ameaça e perigo. Se vocês abrirem, ele nada mais é do que um questionamento de você pensar. Eu coloquei aqui o pensamento catastrófico, que talvez seja o mais comum. Você vai abrir lá e vai perceber que pensamento catastrófico eu estou tendo. Imagino que talvez o mais comum seja eu não vou passar na prova, vamos supor. Aí a gente baixa aquelas perguntinhas e vai estar ali. Qual a probabilidade em percentual que este evento aconteça? Se a gente pensar em realmente porcentagem, vou perguntar para você, Davi. Hoje, qual a porcentagem que você acredita que você não passaria na prova, por exemplo? Ah, sei lá, uns 30%, 20%. Ok. Você se incomoda de me falar, quais são as suas evidências para pensar em por que você não passaria? Fontes na minha cabeça. Ok. Mas e se a gente pensar em realmente ao contrário? Se a gente pensar em que evidências eu tenho de que eu tenho ferramentas, subsídios, de que eu tenho capacidade de passar, o que você me diria? Ah, eu diria que eu fiz a faculdade toda e consegui aprovar a faculdade toda, e foram 7 anos, uma faculdade muito difícil, com provas orais, com matérias extenuantes, muitas vezes estudando dias e dias e dias, meses, e consegui passar. Então, tipo assim, né? Isso embasaria os 70% que eu acho que tem de possibilidade de eu aprovar, que talvez seja muito mais, entendeu? Mas na minha cabeça. Às vezes a gente não se permite falar assim, putz, porque talvez pareça talvez pareça que se você fala assim, não, eu vou aprovar essa prova, não tem chance de eu reprovar essa prova, também soaria como arrogância, tipo assim, na cabeça, assim, sabe? Então, é uma mescla de sensação, de sentimento, porque por mais que entre a gente conversando, a gente fala, putz, a gente estudou muito. Não, a gente fez o que deu para fazer. A gente fez curso, a gente, pô, pediu mentoria, a gente tentou se adaptar ao modelo de prova. Por mais que a gente tenha feito isso tudo, por mais que a gente tenha estudado muito ao longo dos anos, sempre tem aquela insegurança que é, putz, será que vai tomar algo que eu não sei, que vai chegar lá e vai ter algo diferente? Eles não querem que a gente aprove, sabe? Tem vários pensamentos que acabam afetando a gente nessa preparação. Eu falo isso não só por mim, como meus amigos também que acabam compartilhando, né? O Sim. mesmo sentimento. E eu concordo, não necessariamente a gente precisa ser super otimista e ignorar também fatos que são importantes, que realmente podem cobrar algo que eu não sei, e como é que eu vou lidar com isso? Que jogo de cintura eu vou ter, então, para manejar uma situação assim? Mas os 30%, se a gente procura evidências, talvez não tenha suficiente para esses 30%. Então, a gente teria talvez que
diminuir essa porcentagem. Vamos supor que sejam 10%. Tudo bem, Jéssica, eu tenho 90% de chance de aprovar. Eu colocaria toda a minha saúde mental, meu bem-estar físico, o dinheiro investido nisso, em 10% de chance de não dar certo? Muito provavelmente não. Eu vou colocar tudo em 90% de chance que vai dar certo. Então, vamos só equilibrar, às vezes, essa porcentagem, porque às vezes, sem perceber, a gente está colocando como. Está muito desproporcional a porcentagem que a gente coloca como não dá certo. Por isso que a gente precisa basear em evidências. Quais evidências eu tenho para, pelo menos, elas serem um pouco mais alinhadas. Mas, além disso, trabalhar muito com a ideia do e desafiando esse pensamento. Se eu continuo nesse arquivozinho, eu pergunto, que evidências eu tenho de que isso provavelmente acontecerá no futuro? E quantas vezes eu previ que isso aconteceria, o que daria errado, e quantas vezes isso realmente aconteceu? Então, eu cansei de ver vocês, às vezes, preparando para a prova oral e falar, não, ele vai perguntar o que eu não sei. Não, realmente, o professor vai me humilhar na frente de todo mundo. E quando voltava para a sessão na outra semana, eu falava, Jéssica, ele perguntou o que eu sabia. Jéssica, o que eu não sabia, eu tive um jogo de cintura, fui falando o que eu não sabia e de repente eu consegui responder. Então, te pergunto novamente, Davi, quantas vezes você imaginou que não daria certo e quantas vezes realmente isso se realizou? Nunca, nunca realizou. Sempre imaginei, nunca realizou. Ok? Então a gente vai criar uma resposta nova. A gente sempre trabalha com o nome disso, é de psicoeducar seu pensamento. O pensamento já é o pensamento catastrófico, de que eu não vou, não vai funcionar, não vai dar certo. E a resposta ela vai ser uma resposta de, ok, 100% das vezes que eu pensei que não daria certo, o resultado foi contrário, porque eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade, eu tenho jogo de cintura, eu consigo realmente reverter uma situação. Então, é criar esses pensamentos automáticos para não deixar que aquele ciclo comece. Quando ele aparecer, eu identifico ele e falo, tudo bem, isso aqui é uma catastrofização. Eu já sei que evidências eu tenho a favor do que eu preciso pensar. Isso aqui é uma leitura mental. Eu sei que só sou eu interpretando essa situação diferente. Então, ao identificar aqueles pensamentos que eu mandei naquela tabelinha, a gente vai criando respostas para não deixar que o ciclo comece. Mas, Jéssica, a ansiedade apareceu, o coração disparou, o que que eu faço? Acho que alguns de vocês já conhecem algumas técnicas como respiração diafragmática, ou às vezes a técnica do mergulho, mas vou falar das quatro que eu gosto mais, que talvez se apliquem em algumas situações. Eu queria muito que talvez antes de ir para a prova, nesses próximos dias, vocês se acostumassem a fazer a respiração diafragmática para o seu corpo já identificar que aquilo é um ambiente seguro. Se eu estou no sofá da minha casa, para um momento e faço a respiração de inspirar por 6 segundos, segurar por 2 e soltar por 6, esses tempos podem ser variados, pode ser inspirar por 4, segurar por 2, soltar por 6, mas o básico é inspirar profundamente pelo nariz e soltar pela boca. Eu faço aquilo repetidas vezes, meu corpo entende de calma. Eu estou num ambiente seguro, porque eu estou respirando calmamente. Então, aquilo que a gente falou inicialmente, que é eu faço uma má interpretação da situação. Eu vejo ela como perigosa demais e meu corpo se prepara para uma luta ou para uma esquiva. Mas se eu estou respirando calmamente, eu vou dando sinais que aquela situação e aquele ambiente não é perigoso. Porque se eu estou respirando calmo, eu não estou sendo ameaçado, não preciso nem lutar nem fugir. Então a gente vai dando sinais ambientais que aquilo não é um perigo. Por isso, vá fazendo isso no conforto da sua casa, para quando chegar na porta da prova, você respira calmamente, faz aquela mesma associação de, opa, então a gente está num lugar seguro, relaxa, vamos lá. Então, vá fazendo a respiração várias vezes durante o dia, inclusive na prova. Eu acho que isso é uma forma da gente dando essas dicas ambientais, que está tudo bem. Jéssica, estou na porta da prova, meu pensamento está super acelerado, não estou conseguindo nem pensar qual é meu nome. Tudo bem, então vamos fazer o sequestro emocional. Eu começo a descrever coisas que estão à minha volta, mentalmente mesmo, ou verbalizando. Tudo bem, na minha frente eu estou vendo aqui, tem 5 pessoas, uma está vestida de tal maneira, tem ali talvez um banheiro com uma porta azul. Eu vou descrevendo o ambiente e eu sequestro meu pensamento do pensamento ansioso, que é tudo que vai acontecer na prova, e eu levo ele para outro lugar, escrevendo todo o ambiente. Ou a gente pode fazer mais direcionado. Preciso encontrar 5 coisas azuis, verdes, vermelhas e amarelas nesse ambiente. Opa, encontrei uma bolsa, um tênis, um boné, e assim eu vou identificando coisas no ambiente para sequestrar meu pensamento. Essas são 2 formas que a gente consegue fazer em qualquer ambiente, e existem outras formas também, talvez a gente tenha que se retirar do ambiente. Então, talvez antes de entrar na prova, eu estou muito ansioso, a gente tem a técnica do mergulho, que é você encher sua mão ou
ou uma pia, enfim, com água, você realmente inspira e mergulha seu rosto, submerge seu rosto, porque aquela ideia do eu estou me afogando de alguma maneira faz você voltar e falar, opa, preciso voltar para mim e cuidar para que eu não me afogue. Então, essa técnica também é uma forma de voltar para si e falar, calma, esquece o restante, concentre em você. Então, às vezes, esse molhar o rosto, realmente submergir o rosto vai fazer com que isso ajude. E a outra técnica, que não cabe em qualquer ambiente, mas às vezes antes do dormir, nesses próximos dias que deve estar um pouquinho mais difícil, é a técnica do relaxamento, que é você, relaxamento de guerra, que a gente chama, que é você contrair cada musculatura do seu corpo, segurar por 4 segundos e relaxar. Então a gente faz isso com todos os músculos do braço, os músculos do abdômen, os músculos da perna, e quando você vê, você está relaxando todo o seu corpo, propiciando que toda aquela tensão que talvez ficou ali concentrada todo dia comece a fluir. Então, faz com que você adormeça melhor, faz com que às vezes você volte a estudar melhor. Então, são 4 técnicas que eu gosto muito. E percebi que eu não mandei para a Raíssa, eu vou mandar uns cardzinhos com elas, para que vocês utilizem no meio desse tempo. Mas, o ponto de tudo isso é, eu entendo que foi um curto espaço de tempo para a gente falar de um momento tão importante para vocês, e que é talvez é, tão importante, tão ansiogênico em alguma medida, mas se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem muito à vontade de me mandar uma mensagem, vou falar para a Raíssa poder disponibilizar meu telefone. Se vocês passarem, por favor, me contem, que eu ficarei muito feliz em saber. Mas o ponto disso tudo isso é lembrar que eu lembrei hoje, antes de entrar, eu estava lembrando, quando eu morava em Buenos Aires, eu achava muito interessante quando a gente estava quase chegando ali na Avenida de Julho, que a gente estava passando pela autopista. Se a gente olha para o lado direito, a gente vê aquela Vista 31, que ela não é linda, né? E se a gente caminha mais 500 metros um pouquinho, a gente vê toda a 9 de julho, que é belíssima. Então, se a gente olha sempre para um olhar, para um lado da janela, a gente vê só, talvez, o que eu não sei, o que eu já errei, o que eu reprovei. Se a gente caminha um pouquinho mais e leva o nosso olhar para o outro lado, a gente vê uma das partes mais bonitas de Buenos Aires. Então, o que eu peço para vocês é cuidado com esse olhar enviesado, de olhar só para o lado direito e ver só a parte do que eu não sei, do que eu me sinto inseguro. Continue caminhando 500 metros mais, que vai chegar a parte onde vocês vão se lembrar de tudo que vocês sabem, de tudo que vocês construíram, de anos de dedicação à medicina. Então, o que vocês têm estão aí. Vocês já sabem, vocês têm conhecimento, não precisa ficar olhando só para um lado da janela. Continua acreditando que daqui a pouco chega a parte mais bonita dessa trajetória. Então, queria perguntar se ficou alguma dúvida, se tem algo que eu possa ajudá-los, fiquem à vontade. Davi, Raíssa, alguém? Nossa, muito bom mesmo. Nessa parte do. Deixar aberto aí se alguém quiser falar, abrir o coração aí. Nossa, Exato. eu me identifiquei muito quando eu fiz a prova, né? Que não faz tanto tempo assim. Nessa parte do julgamento que a gente pensa que o outro tá pensando. Porque como é uma prova que tem 3, 4 pessoas te filmando, a gente olha para essas pessoas como se elas soubessem, né? Do que a gente está falando. E tem alguns momentos que os pacientes lá, eles são todos estudantes de medicina. E são estudantes de medicina do Brasil. Uhum, Eu me senti um pouco julgada, pode ser coisa do meu pensamento, quando eu fiz na Bahia. Eu entrei uhum, numa estação que era uma palpitação, o cara tinha palpitação. E eu meio que fiz o Alícia, né? Aonde começou a palpitação, se ela se irradia. E a pessoa só respondeu assim: é uma palpitação. Então, pelo jeito que ela me respondeu, ali eu já perdi totalmente a noção. Eu já não me lembrava mais de nada, porque eu me senti realmente, como assim? Não existe palpitação que vai para um lado, para o outro. Então, o meu pensamento ele começou a tentar responder o gesto que o paciente fez. E o gesto que ele fez foi, tipo assim, altamente julgativo na minha cabeça, né? Como uhum, se ele soubesse das coisas e eu não, por eu ter feito medicina fora do Brasil. Então eu fiquei, uhum. nossa, eu não tô sabendo de nada, eu só quero sair daqui. Como se tudo que eu tivesse feito, tudo que eu tivesse estudado, estava totalmente errado. Por eu ter feito uma pergunta e ele me respondeu de uma forma, é uma palpitação, eu me lembro até hoje. E ali, pronto, ali morreu a Raíssa. Ali eu E, não lembro. Gabi, e não vamos ser hipócritas de que realmente às vezes é um julgamento, mas se eu não tomar cuidado, eu vou enviesando todo o meu pensamento, sentimento e comportamento através daquilo. Então, se eu pelo menos focar numa visão neutra de, e se não for um julgamento? Vamos continuar como se não fosse.
Eu volto e a gente chama isso do agir como. Eu vou agir como se não fosse, agir como se eu tivesse muito confiante, soubesse que a minha pergunta é válida, é pontual, e sigo em frente, porque esse pensamento pode distorcer todo o restante, inclusive meu comportamento de finalizar a prova. Então, agir como se eu não soubesse o que significa aquela postura, aquela pergunta, e sigo em frente. Muito importante isso. Muito bom. Mas, bem, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Aí, se há algo mais que você acha que eu posso ajudar, que eu posso contribuir? Nossa, Jéssica, eu segui aqui, ó, todas as suas dicas. Já estava pensando em ter um caderninho. Muito bom mesmo. Sério, até para Ah, usar na vida mesmo, em tudo, no dia a dia. não, Muito. isso é o que a gente mais trabalha em terapia. A gente trabalha muito com o RPD, que é o Registro de Pensamento Disfuncional. Que quando você trabalha em terapia e identifica quais são seus padrões de pensamento, a gente cria respostas assertivas para esses padrões, respondendo esse RPD, né? E ao ponto que isso fica automático. Mas inicialmente a gente fala isso mesmo. Tem ali no caderninho da terapia, tem ali talvez as notas do celular, algo que você vai sempre identificando os pensamentos e respondendo eles, até que isso flui e deixa de ser um padrão. Então, recomendo, tenha seu caderninho e reconheça esses padrões. Eu não vou fazer revalida ainda, estou na faculdade, mas assim, acho que é um preparo emocional que a pessoa, quanto antes começar, melhor, né? Mas assim, falando dessa questão do pensamento sequestrado que ela colocou, é muito importante e assim, é muito engraçado, muito curioso como realmente funciona. Numa entrevista com a Rebeca Andrade, que é da medalhista, ela falou, ela deixou claro assim, que ela fazia terapia desde os 13 anos e que durante um momento emocional em que todos estavam ali naquela expectativa dela ganhar uma medalha, ela simplesmente falou que pensava que ela estava assim, fazer as receitas de bolo e tal, ela canalizou o pensamento dela para outra coisa. Então, assim, como É, uma forma de deixar ali, evitar qualquer pensamento negativo. exatamente, é o sequestro do pensamento. Então, às vezes, a gente pode fazer esse sequestro ambiental, realmente visualizando o que está acontecendo no ambiente, ou às vezes fechar o olho e te levar para um outro local. Eu acho que os dois ajudam, cada um vai criando também as suas técnicas. Então, para ela funcionou e acho que para vocês, cada um vai descobrindo qual é a sua. Mas tem que provar antes do momento, talvez, já ir provando o que funciona para cada um. Doutora, o que para mim, é que você meio que já comentou sobre, mas o que para mim pessoalmente pesa muito nessa prova, como o Davi disse, a gente está acostumado a fazer prova oral. Uhum. Só que quando a gente faz uma prova oral na UBA ou na faculdade que for, é você e o professor, né? E o professor define o que vai ser tomado e você vai conversando. No caso do Revalida na segunda fase, é um cenário, é um caso específico com um roteiro. Isso a gente não está acostumado a ver, né? A gente tem que seguir esse roteiro. E pessoalmente para mim o que eu mais detesto é o fato de que eu tô na mão daquela pessoa. Essa sensação de estar na mão de alguém, entendeu? Não, pô, na primeira fase você tá ali sentado, é você contra você, né? A prova tá ali, mas tem muito assunto que eles vão tomar, eles não podem tomar um milhão de coisas. Óbvio que sempre vai ter uma coisa que você não estudou bem, que você não sabe direito, mas também vai ter um montão de coisa que você vai saber. Só que isso pra mim é o que pesa mais, é me sentir na mão de uma pessoa, como disse a Rai, sabe? Aquela pessoa pode ter a intenção de querer te destabilizar, tá num dia ruim, não sei, não tá afim de ter você como colega no Brasil. Isso para mim, pessoalmente, é o que pesa mais. Mas aí é ter a fortaleza mental de, né, respirar Mas fundo e seguir em frente. Marcelo, eu vou questionar um pouquinho essa questão do estar na mão. É aquilo que eu comentei, de como a gente interpreta aquela situação. É como se eu estivesse subestimando a minha capacidade. Uhum. Então, se a gente entende que o outro, ele tem, claro, na caneta, ele o direito de te... Não sei se o direito, perdão, mas ele tem ali, talvez, a questão do conseguir reprovar ou não. Mas o que faria você, Marcelo, sentir que você não está na mão daquela pessoa? De que talvez as ferramentas que você tem, a capacidade, o conhecimento que você tem, é suficiente para até mesmo ultrapassar esse controle que essa pessoa tem? Existe algo que te faria se sentir não na mão dessa pessoa? É confiar em mim mesmo, né? Pensar, é porque para mim vai ser uma situação muito nova, assim. Isso eu acho que pesa mais. É uma forma nova de ser avaliado. Uhum. Então isso é Mas o que me deixa bastante ansioso. Eu acho vamos. assim que o que o Marcelo também tá falando e que às vezes a gente pensa é o quê? Porque
a gente está exposto a possíveis falhas, né? Uhum. E atores que por aí pegaram um protocolo no começo, o script no começo, e você pergunta uma coisa e ele não tem a predisposição de te responder, por mais que você tenha perguntado a mesma coisa com outras palavras, entendeu? Então, às vezes, isso dá um pouco de medo, mas é o que o Marcelo falou, né? Confiar. Exato. Então, claro que a gente não tem controle total da situação, mas a parte que me convém é, tudo bem, às vezes ele não vai responder como a Raíssa comentou, às vezes ele não vai responder o que eu perguntei, mas o meu manejo clínico faz que eu ultrapasse essa má gestão dele, essa má vontade, inclusive, dele, talvez. Então, tudo bem, eu vou fazendo perguntas cada vez mais assertivas, mais pontuais, ao ponto de conseguir passar por aquela situação, gerenciando o mal-estar daquela pessoa, gerenciando a má vontade daquela pessoa. Então, tem parcela que é do outro, mas é de confiar também que às vezes o meu manejo clínico ultrapassa essa problemática. Então, eu não estou na mão dele, é uns 50% de cada um. Perfeito. E só querendo dar um adentro, assim, essa prova realmente dá um certo receio. Mas o que tira você da aprovação não é a teoria em si, é você não ter controle de seguir um roteiro ou falar tudo por completo. Então, às vezes, o nervosismo te deixa tão assim, como é que se diz assim, que você acaba deixando de falar coisas que você sabe, detalhes, entendeu? Coisa pequena. Então, o que tira da sua aprovação não é você dar o diagnóstico. Aquilo ali, você, na hora que você lê o card, você já mata o diagnóstico praticamente. Então, é seguir aquele roteiro que se perde. Então, assim, tá pedindo ali, faz o que ele diz assim, ó, segue as tarefas. Então, segue todas as tarefas como se pede e tenta sempre falar o detalhe. Vai fazer uma punção? Fala o local, com que vai usar, tudo direitinho, porque às vezes você está tão preocupado em falar do procedimento todo e você esquece do que é o principal. Então, assim, o controle emocional, eu digo, foi o que me tirou e foi os detalhes pequenos, não foi questão de diagnóstico. Foi detalhes pequenos, esquecer um gelco, esquecer que a gente, coisas que você sabe, que qualquer pessoa sabe, por exemplo, é uma hidratação com cristalóide, ring lactato, e você não simplesmente você achou que falou e não falou. Um curativo oclusivo e você não falou oclusivo. Então você falou curativo, mas não falou oclusivo. Então é ter cuidado naquilo que você acha que você falou e não falou. Completa sempre a frase, tenta falar devagar, no sentido assim, vai dar o diagnóstico? Olha, o diagnóstico provável é tal, tal. Vou realizar tal, tal coisa. Se você seguir aquela tarefa, é muito difícil você não passar. O problema da gente é que às vezes a gente não volta para a tarefa, volta para o que pede. É pouco tempo, mas volta, porque muita gente passou, e às vezes quem passou só teve um pouco mais de controle emocional. É o Tenha pecar pelo certeza, excesso, em não, o alguma que tira medida, né? você não é a questão do conhecimento, porque conhecimento todos nós temos. É a questão mesmo desse controle emocional e esquecer detalhes, coisinha pequena. E outra, eles Exato, não mas sabem, nem a gente sabe o que está se pedindo, só vai saber com 2 dias depois. Então, tenta seguir aquele roteiro, que está naquele roteiro, vai vir sempre perguntar. Você tem alguma dúvida? Que às vezes a dúvida do ator é um ponto, é 2 pontos. Então, não fala, só fala, pergunta também. Então, isso é muito importante, porque eu vi assim, que eu tinha pontos para passar, e na hora da avaliação deles, eu fiquei por 1 ponto. Então, coisas que eu tinha, quando no meu recurso, eu tinha 15 pontos e não passei, fiquei por 1 ponto, sendo que tinha ponto, mas é a análise dele. Então, procura fazer de forma que não dê abertura nem para você ir para recurso passar direto. Então, siga aquele roteirinho, segue o pé da letra e mantenha calma. É difícil, mas tenta, tipo, faz posição de vencedor, entra como super-homem, bota a mão na cintura, faz, vai dar certo. E pense, é a prova da sua vida, porque vai ter que ser, gente. Se você entrar como fracassado, você sai como? Olha, eu diria que é uma coisa assim, a Rai sempre fala assim, se você for numa estação e aquela estação não foi boa, bota sangue no olho e faz as outras acontecerem. Eu juro para vocês, a minha primeira estação foi da City, que eu fiquei mais perdido do que cego em tiroteio. E assim, a avaliadora, ela ficava assim, doutora, você terminou?
doutora, você terminou? Aquilo ali eu me sentia assim ameaçada. Só que de fato é assim, quando eles falam concluiu, terminou, é que tipo assim, você esqueceu de pedir alguma coisa. Se você não sabe, fala sim, concluí, segue. Não importa se você esqueceu um exame, só segue, continua a sua estação. Então, o que que acontece? Quando eu saí dessa estação, eu falei, puta que pariu, não deu para fazer nada. Essa aqui já foi. Eu entrei na outra, eu falei, agora é tudo ou nada. E eu botei, eu só lembrei da Raíssa, bota sangue no olho e segue. E foi. Então, assim, eu não passei por uma fatalidade, porque, assim, meu recurso não foi bem corrigido. Mas, assim, a gente tem que pensar, não é uma prova do outro mundo. São os detalhes que tiram a gente. É os pequenos detalhes, viu, gente? Então, toma muito cuidado e tenta ter, assim, o máximo de calma, cautela ao seguir as tarefas. Sigam as tarefas. É isso, Ju. Eu me senti lá na prova de novo, você dando o seu testemunho. Porque é isso. Você descreveu a prova. É isso. Você descreveu. Pessoal, vou precisar É me bom. despedir, porque eu tenho que entrar no atendimento agora às 9. Peço mil desculpas, porque realmente, por mim, e eu amo estar aqui e ficaria muito mais tempo, mas, bom, acabei de receber uma mensagem de uma paciente justamente perguntando se ela poderia iniciar um pouquinho antes por um acontecimento, então vou precisar me despedir de vocês. Jéssica, muito obrigada por tudo. Foi muito bom, de verdade. Muito bom mesmo. De nada, de Muito verdade. Me obrigado, coloco à doutora. disposição se precisar. Mando um beijo enorme para todos e uma excelente prova, por favor, me mantenham informados. Um beijo, gente. Obrigada. Beijo, Amém, obrigado. Tchau, você Tchau, tchau. obrigado. também. Obrigado.